Bom, pessoal, vamos lá mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa aula onde a gente havia parado. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Minha garganta tá meio complicada hoje. Fazendo muito frio aqui na minha cidade. Vamos lá, pessoal. Pessoal, nós vamos hoje iniciar a aula 2, tá, do nosso curso de informática básica. Nós paramos, né? Perdão, desculpa, paramos na aula anterior, tá? Na página 8, tá? A gente ia falar a respeito da máquina de Alan Turing, tá? Antes da gente dar continuidade, gostaria de pedir para vocês compartilhar, deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixe um comentário se vocês estiverem com alguma dúvida, tá? Críticas construtivas são bem-vindas. Poxa, Daniel, você podia trazer isso, fazer aquilo outro. A gente pode tudo sentar e ver aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, esse da foto aí é o Alan Turing, tá? Para quem não conhece. Alan Turing foi um dos pioneiros na computação. Ele é considerado como, na verdade, o pai da informática moderna, tá? Desenvolveu um conceito teórico que descrevia uma máquina que poderia resolver qualquer problema computável, tá? Essa ideia foi a base para o desenvolvimento dos computadores modernos de hoje em dia. Lembra que eu falei na aula passada que mesmo que você não tinha ouvido falar ainda em Alan Turing, você tinha contato até hoje com a tecnologia que ele criou? Pois bem, todos os sistemas que nós conhecemos, tá? As grandes empresas, aí, as Big Techs, né, chamadas, né? A Google, Microsoft, Apple, Amazon e por aí vai, todas elas tiveram como base, pessoal, a instrução, né, os conhecimentos deixados por Alan Turing. Então, se você está segurando, por exemplo, na sua mão hoje um Android, um smartphone, você está com o produto final do início do trabalho de Alan Turing, tá? Então, essa próxima foto aqui, né, que foi o computador, né, por base, que foi operado, né, que é o ENIAC, de 1945, que foi o primeiro computador eletrônico de grande porte desenvolvido para calcular trajetórias balísticas durante a Segunda Guerra Mundial. Então veja bem, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que teve esse desenvolvimento do computador. Óbvio que a maioria das coisas que nos cercam hoje em dia, pessoal, nos cerca, foram produtos que foram desenvolvidos na época da guerra, tá? Então muita coisa que nós utilizamos hoje, tá? Produtos enlatados, por exemplo, você tem em casa, por exemplo, o leite condensado mesmo, né? A ervilha enlatada, o atum, são produtos que foram criados na época da guerra, tá? Então era uma forma que o pessoal na época criou, né? Desenvolveu, para que mantivesse um alimento conservado por muito mais tempo, tá? Então muita coisa, tem o lado ruim da guerra, né? Que são o desperdício, né? De valores que são investidos para poder tirar a vida das pessoas, né? E muitas vezes são causas que poderiam muitas vezes ter sido resolvidas conversando, sentando, mas infelizmente, né, o ser humano, de uma forma geral, não pensa assim. Mas é graças a esse lado positivo da guerra, né, não fugindo do que a gente está falando, o lado positivo é que traz para a gente tecnologias. Então uma delas foi o computador, tá? O falecido Steve Jobs mesmo, por exemplo, ele teve por base toda a estrutura tecnológica dele, todo sistema, equipamento, até o próprio logo da época, para quem não sabe, né, foi batizado em homenagem ao Alan Turing, né, a maçã. Porque uma história, se você jogar no Google, né, você vai saber mais da história de Alan Turing, né? Ele foi, né, um grande homem, né? Ele foi homossexual, né? Dependente da sexualidade das pessoas, a gente não está aqui para falar disso, mas estou falando pelo qual motivo que se falou da maçã, tá? Que o Steve Jobs utilizou a maçã por isso. Alan Turing sofreu diversos preconceitos na época
por conta da sua sexualidade. O pessoal meio que, assim, julgou ele pela sexualidade, mas não levou para o lado genial dele, né? Porque ele foi um cara extremamente inteligente. Sexualidade, religião, isso aí são coisas à parte, cada um tem o seu, né? Então, mas infelizmente o pessoal na época tinha a mente muito fechada, né? Então, simplesmente por o rapaz ter essa opção dele, né, essa opção sexual, não pesaram pelo lado da inteligência dele. Então simplesmente obrigaram ele a comer uma maçã com cianeto, né? Então ele meio que foi castrado quimicamente, né? Justamente para que ele não... Enfim, é uma história assim bem complicada. A gente tem muita coisa que o ser humano faz, né, que a gente não consegue entender. Mas, enfim, vamos seguir aqui, que não é o intuito disso, beleza? Mas Alan Turing merece aí, né, essa homenagem, né, porque enfrentou sistemas, desenvolveu, né, tecnologias que hoje, né, a gente pudesse ter acesso, beleza, pessoal? Então, por isso que o Steve Jobs utilizou a maçã para poder homenagear Alan Turing, né? Por conta dele ter sido considerado, ele foi considerado, né, o pai da tecnologia moderna. Beleza? Bom, continuando. Aqui nós temos o ENIAC, né? Foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que é o primeiro computador, por assim dizer mesmo, pesando computador, né, que fazia cálculos, né? Pesando 27 toneladas e ocupando uma sala inteira. O ENIAC foi a primeira máquina a realizar operações matemáticas complexas de alta velocidade. Tá, então nós temos aqui o link na Wikipedia para quem quiser acessar, ver, né, a foto maior. Tá? Com o tempo os computadores foram evoluindo, tornando-se menores, mais rápidos e acessíveis. A partir dos anos 80, com o lançamento dos computadores pessoais, o uso da informática se popularizou, levando ao surgimento, né, de tecnologias que fazem parte do cotidiano. Beleza? Exemplos cotidianos de uso da informática. Hoje a informática vai muito além do uso de computadores de mesa. Ela está presente em várias inovações tecnológicas. Entre elas, né, impressoras 3D, recentemente não, tem mais ou menos vai fazer 4 meses, né, que eu tive contato com uma impressora 3D, né, como eu expliquei, eu sou técnico de impressora também. Eu ainda não tinha, né, dado manutenção ou consertado uma impressora 3D, foi a minha primeira. Tá, então, a impressora 3D, para quem não conhece, é uma impressora que é capaz de imprimir objetos em 3D, tá? Na época da pandemia, por exemplo, né, 2021, se eu não me engano, o nosso governo utilizou, né, faculdades, que eu esqueci qual foi, se alguém souber, coloca nos comentários, que teve um projeto que foi desenvolvido nas faculdades, né, brasileiras, para poder fazer peças de respiradores, né? Então, você tem noção da importância da impressora 3D, né? Então, muita coisa que a gente utiliza foi impresso, né, o seu protótipo na impressora 3D para depois estar executando aí sua produção, né? Gabinete de computador, gabinete, né, de eletrodoméstico, e por aí vai. Elas são utilizadas, né, as impressoras 3D, em áreas como engenharia, medicina, né, falei ainda há pouco, design que permite criar objetos físicos a partir de um modelo digital. Tá? As impressoras 3D estão revolucionando a fabricação de peças, próteses e até construções. Tá? E, resumindo, eu consertei a primeira impressora 3D, até então tinha mexido em diversas impressoras, né? E foi muito bacana, porque eu ainda tive que fazer um teste, né? Mandei fazer um barquinho, mandei fazer uma miniatura do Mickey, né? Mas foi bacana, foi legal. Seguindo, drones. Controlados por sistemas informáticos, né? Os drones são usados em entregas de mapeamento, agricultura, vigilância, né?
Eles facilitam o acesso em áreas remotas e realizam, né, tarefas de maneira rápida e eficiente. Na época da pandemia, não sei se vocês chegaram a ver, na China tinha muito isso, né? Que tinha empresas que estavam realizando entregas, né, aos clientes em casa, através de drones, né? Na época que ainda estava em ascensão, aquele dono de restaurante, né, que é o Salt Bae, né, que é aquele que, não sei se ele é um tailandês, indiano, agora realmente não lembro. Sei que ele tem um cabelo, né, jogado para trás, um rabinho de cavalo, tem um óculos escuro pequenininho, e ele tinha o hábito de jogar o sal, né, no seu antebraço para cair em cima da carne. Os restaurantes do Salt Bae, na época, eu lembro que eles faziam entrega de drones, né? Eles entregavam as refeições, né, na época da pandemia, por drones. Tá? Isso tudo para poder evitar o contato direto, né, para que não se espalhasse aí o Covid, beleza? Veículos autônomos. Rapaz, essa aqui é uma coisa que ainda me intriga bastante, viu? Mas vamos lá. Carros e outros veículos que podem se movimentar sem um motorista humano, utilizando sensores, câmeras e algoritmos de inteligência artificial. Os veículos autônomos são considerados uma das maiores inovações em mobilidade. Pessoal, isso é verdade, tá? É verídico, tá? Os veículos autônomos, eles têm revolucionado muito o mercado, porque como não precisa ter um humano controlando lá, a Amazon mesmo tem, né, se eu não me engano, as carretas que fazem a entrega dos seus produtos, né, que abastecem os seus supermercados, elas não são tripuladas por um ser humano, tá? É uma inteligência artificial que controla elas. É bom por um lado e ruim por outro, né? O que é bom, né, seria que não existe a possibilidade de, por exemplo, ter um mal repentino, passar mal, né? Ter um infarto, como um ser humano pode ter, uma distração, se machucar, né, ou dormir no volante, como acontece, e acabar tendo um acidente. Esse é o lado bom. O lado ruim é que continua sendo controlado por um sistema computacional, né? Então, se ele for infectado por algum vírus, aí realmente pode ficar um pouquinho complicado, tá? Se eu não me engano, acho que já teve até um incidente desse aí, tá? O lado ruim, né, é que isso vai tomar o emprego de muitas pessoas. A tecnologia, ela veio sim para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Mas ao mesmo tempo também ela vem trazendo alguns, né, diversos problemas. Tá aí, pessoal, a importância de você estar realizando treinamentos, você estar se atualizando, tá? Para que você não fique para trás. Alguns empregos vão deixando de existir, mas outros empregos vão sendo criados, tá? Então, tá aí a importância de você estar atualizado com a tecnologia. Beleza, pessoal? Mas esse aqui eu vou dizer para vocês que eu ainda eu não me sinto seguro ainda muito com isso aqui não, apesar de ser da área de tecnologia, mas eu ainda não tenho meu pé atrás com essa parte aqui. Mas tudo bem. Inteligência, né? As IAs, né? Ou as AIs, né? É a área da informática que busca criar sistemas capazes de aprender e tomar decisões, tá? Ela está presente em assistentes virtuais, diagnósticos médicos, reconhecimento facial, sistemas de recomendação e muito mais. A informática permeia cada aspecto da sociedade moderna e o aprendizado básico desse campo é essencial para compreender o mundo digital e utilizar ferramentas tecnológicas de maneira produtiva e segura. Pessoal, a IA já está por aí, né? Então nós temos aí a Gemini, né, da Google, né? Eu de vez em quando estou sempre utilizando ela. Na verdade, inconscientemente, a maioria de nós está sempre utilizando a inteligência artificial, tá? Quando você faz uma busca no Google, você está sendo auxiliado pela inteligência artificial. Temos aí o ChatGPT, se eu não me engano, que está na sua versão 6 ou 7, né? Eu estou um pouquinho desatualizado com isso. Se eu tiver errado, me corrijam. Também é uma IA. Tem alguns softwares, por exemplo, na internet, Canva, né, que é para poder fazer, criar, né, designs gráficos, que um simples falar seu ou uma frase que você escreva, ele já pode criar, né, fotos, vídeos, logos e por aí vai. Tá? Então, te facilita bastante por um lado. Beleza, pessoal? Então,
tem alguns incidentes aí de IAs, né, que aconteceram nos últimos anos. Teve aí, se não me engano, acho que lá na China, né, um braço robótico, né, controlado por IA, que matou um cara lá na China. Mas é um caso isolado, né, então a gente não pode generalizar. Ela ainda está em desenvolvimento, né? As AIs, né, ou IAs, né, elas já são confiáveis, por exemplo, na parte de pesquisa, para tomar decisões, você elaborar esses projetos de design gráfico, então organizar, né, estoques. Então, nesse ponto, ela já está bem desenvolvida, tá? Nas outras áreas, como medicina, elas ainda precisam, né, medicina, financeira, ela ainda precisa sofrer um pouquinho de evolução, beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar aqui a falar um pouquinho do Windows, né? O Windows teve início em 1985, eu não tinha nascido ainda, porque eu nasci em 87, quando a Microsoft lançou o Windows 1.0, tá? Sua interface gráfica sobre o sistema MS-DOS. Com o tempo ele evoluiu para se tornar um sistema independente, inovador, introduzindo o conceito de janelas, né, que Windows em inglês significa janelas, tá? Para organizar aplicativos, documentos e documentos, né? Algumas versões marcantes incluem, né, esse aqui da foto ao lado, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, esse aqui é o Windows 1.0, tá? Eu nem cheguei a mexer nesse aqui, eu nem cheguei nem a conhecer, tá? Esse eu não tive contato. Então nós tivemos, por exemplo, o Windows 95, tá? Antes do lançamento do Windows, pessoal, não se tinha conteúdo gráfico, tá? O computador basicamente não passava disso aqui. Deixa eu mostrar a vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que era o computador antigamente. Bom, o computador antigamente basicamente era isso aqui. Era tudo que a gente podia ver, tá? Então era só um fundo preto com essas letrinhas brancas, tá? Em algum caso elas eram com essa letrinha verde lima, tá? Então para você executar tarefas aqui era bem complicado. Você tinha que, por exemplo, saber digitar alguns comandos, né? Comando para imprimir, comando para exibir configurações, né? Eu já trabalhei em empresas de telemarketing, né? Então tinha alguns comandos que eu já tinha que, já de praxe, assim que eu chegasse na empresa, eu já tinha que executar para poder estar verificando a rede, verificando servidores, né? E por aí vai. Então isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? O computador antigamente, pessoal, era isso aqui, tá? Não tinha gráfico. Era um fundo preto com letrinha verde, roxa, branca e por aí vai. Para você imprimir e acessar uma pasta, você tinha que digitar lá CD, que é o comando para você entrar numa pasta, né? CD : perdão. Aqui eu subi uma pasta, né? Isso aqui eu vou passar depois para vocês também, tá? Como é que funcionam os comandos, alguns comandos básicos do DOS, tá? Que é chamado isso aqui, que é o prompt de comando. Eu vou digitar aqui um comando só para a gente testar, não vou me aprofundar muito não, só para vocês entenderem como que é, tá? Então aqui, por exemplo, eu estava dentro da pasta Wally, né, que é o nome do meu usuário. Quando eu digitei CD : ele subiu uma pasta, ele foi para a pasta de usuários. E aí quando eu digitei CD : e o nome da pasta, ele me retornou para a pasta original de volta. Então esse comando aqui, pessoal, que eu executei agora, nada mais é do que isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês, para vocês terem uma noção. Vamos aqui acessar o disco local C do meu computador, usuários, Wally. Lá no DOS, eu estava dentro dessa pasta aqui. Quando eu digitei CD : eu subi uma pasta, como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Vim para cá. Quando eu digitei CD : e o nome da pasta, Wally, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu retornei para cá. Então esse comando que eu executei representa esse clique do mouse que eu dei para entrar numa pasta e sair de outra pasta. Tá entendendo? Olha como é que o computador era antigamente, tá? O pessoal que aprendeu informática nessa época se tornou engenheiro, né? Hoje é engenheiro de computação, né?
tá dando aula em faculdade e tal. Eu peguei o finalzinho dessa época. Na verdade, eu já peguei os computadores, né, o Windows, eu já peguei já com interface gráfica, que é isso aqui que a gente está vendo na nossa frente, beleza? Bom, seguindo. O Windows 95 trouxe a barra de tarefas e o menu iniciar, revolucionando a interação com o computador. Então a barra de tarefas é essa aqui embaixo, tá? Ela até antes do Windows 95 ela não existia, tá? Ela passou a existir tanto o botão iniciar quanto a barra de tarefas a partir dessa versão do Windows. Windows XP, o saudoso Windows XP. Nossa, eu usei demais o XP, cara. Muito. Pra mim, até hoje, foi um dos melhores sistemas aí que a Microsoft desenvolveu. Cara, era muito prático, era muito rápido. Ele praticamente não se tinha... Dificilmente se tinha problemas com ele. Eu vou até ao vivo aqui agora com vocês adicionar aqui algumas informações, porque depois do Windows 95 teve o Windows 98, né? 98 e o 98 segunda edição, tá? Eu vou escrever aqui depois a respeito um pouquinho do Windows 98. Mas após esse também, deixa eu apagar aqui. Teve o Windows. Deixa eu apagar aqui. Perdão, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, como falei para vocês que eu estou montando a apostila, senão eu vou me perder. Preciso anotar. Bom, depois do Windows 98 nós tivemos o Windows Millennium. Eu quase não usei isso aqui, então eu não sei, o nome está certo, eu vou verificar depois. Tivemos também o Windows Windows 2000, razoávelzinho, não gostei muito dele também não, tá? Mas, por exemplo, o Windows 98 foi um dos que eu mais tive contato, foi o 98 e o XP, na época que eu fiz o curso de informática, tá? O Windows 98, ele trouxe, por exemplo, eu vou até adicionar aqui depois, proteção de tela, mudança de coisas gráficas. Então, assim, toda a versão do Windows ela veio até hoje inovando, tá? Ela veio inovando, tá? E do 98 para o XP, o gráfico foi assim, esplendoroso, tá? Mas aí vamos prosseguir aqui, não vamos se aprofundar muito, tá? Porque essa parte aqui é mais teórica, tá? Eu vou preencher esses detalhes depois e na apostila final, é bom depois que vocês leiam, para vocês estarem inteirados, tá? Eu vou deixar depois aliás, eu vou fazer isso aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui. Para quem não conhece, não viu ainda, né? Esse aqui era o Windows 98, saudoso Windows 98, né? Acredito que alguns de vocês já devam ter visto esse logo aqui, tá? Então nós temos aqui, né, mais ou menos a interface gráfica como era. Eu achava bastante bacana, bonita, né? Vê que ela é bem parecida com a do Windows XP. Eu vou depois fazer alguns laboratórios, pessoal, com vocês, tá? Para mostrar os computadores antigos, mas isso mais para frente, tá? Mais para frente eu vou fazer isso, não agora. Só para vocês terem uma noção. Aqui teve a criação do MSN, né? Que é a estrutura do nosso WhatsApp hoje em dia, do Telegram, né? Veio através daqui, né? Antigamente a gente conversava através de chat, né? Depois evoluiu um pouquinho, acabou vindo o MSN, né? E por aí inovou. Hoje em dia o MSN continua existindo, mas não mais com esse nome. Agora ele foi substituído pelo Skype, né? Geralmente quem usa muito é o pessoal que trabalha dentro de grandes empresas. Beleza? Bom, XP, um dos sistemas mais populares, trouxe a estabilidade e uma interface amigável. Esse aqui foi a primeira versão do Windows, pessoal, que ela realmente chamou a atenção das pessoas.
Esse aqui eu posso até colocar, mas eu acredito que a maioria dos inscritos, né, do pessoal, já deve conhecer o Windows XP. A galera mais nova aí, quem tiver aí de cerca de 15 anos para baixo, com certeza não conhece, né? Porque o Windows XP ele é muito antigo, tá? Mas a interface dele, você vê a diferença dessa para o 98, né? Deixa eu fechar aqui. Olha a interface, a diferença do XP para o 98. Olha como mudou, né? Bem mais diferente, mais bonito, né? Mais acabado. Bom, aí nós tivemos o Windows 7, amplamente adotado. Antes do Windows 7, eu vou inserir aqui mais um viés aqui, que tinha um sistema que ele me dava muita dor de cabeça e que a Microsoft eliminou, não durou nem muito tempo, era o tal do Windows Vista. Gente, isso aqui era horrível. Eu usei o Windows Vista, se eu não me engano, por pouquíssimo tempo. Mas podemos dizer que o Windows Vista, pessoal, era uma espécie de fase beta do Windows 7, tá? E o Windows 2000 era uma espécie de fase beta do Windows XP. Então, veja bem, a Microsoft, ela, ao longo da história, ela vem fazendo isso, né? Cada empresa tem uma forma de trabalhar. O ideal é que a gente realmente aprenda com os nossos erros, né? Então, por exemplo, ela lançou o Windows 95, funcionava razoavelmente bem. Depois ela lançou o 98. Pouquíssimo tempo depois ela lançou o 98 segunda edição, que era uma versão corrigida do Windows 98. E ela lançou essa beleza, para não dizer o contrário, do Windows Millennium, né? Que foi uma porcaria. Lançou também o Windows 2000, que não mudou praticamente nada, tá? Entre o Millennium e o 2000 era praticamente a mesma coisa, mas eles eram, né, os antecessores do XP. Se o XP foi um sucesso na época, que foi, né, pessoal, deve graças a esses dois sistemas aqui. Então você veja bem, para que uma coisa tão boa como essa aqui tenha ocorrido, coisas ruins primeiro tinham que ter acontecido. Tá? Então a mesma coisa aconteceu aqui na fase do 7, tá? Eles lançaram o Vista, que era uma versão beta do 7, tá? E aí o 7 sim, amplamente adotado, combinou desempenho, estética com interface simplificada, tá? Deixa eu mostrar aqui o Windows 7 agora. O Windows 7, ele já é mais antigo, ele é mais antigo também, mas não é tanto assim. Quem tem 15 anos para baixo aí, tá, com certeza, 20 anos para baixo já mexeu no Windows 7, tá, já operou o sistema com ele. Espera aí que eu tô abrindo um canal no YouTube, não é isso não é intuito não. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui é um Windows. Esse aqui é o Windows 7, mas ele acabou de sair da versão do Vista, na verdade, né? Cadê a foto? Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto melhor. Essa aqui. Vamos abrir essa aqui. Então aqui, esse aqui, pessoal, é o Windows 7, tá? Cadê a foto dele? Aqui. Esse aqui é o Windows 7. Eu acredito que muitos de vocês tiveram contato com ele, tá? Essa versão aqui, ela é bem próxima do Windows Vista, tá? Mas esse aqui é o 7, tá? Então, olha a diferença desse para esse aqui. Mudou também, né? A interface gráfica mudou bastante. Beleza? 7 funcionou bem durante muito tempo. Se eu não me engano, a Microsoft descontinuou ele em janeiro de 2020. Ele funcionou até 2020, tá? Muitos usuários reclamando, né, que a Microsoft estava querendo descontinuar porque ela já tinha lançado o Windows 10 na época e ela estava querendo eliminar esse Windows antigo. Antes do 10, ela lançou essa maravilha chamada Windows 8, que isso aqui não funcionava nem com reza braba. Eu, inclusive, estou usando o Windows 8 aqui no momento. Esse aqui eu posso mostrar a vocês pessoalmente.
Esse aqui é o Windows 8 que eu estou usando, pessoal. Ele é bem parecido, ele lembra muito um tablet, né? Ele lembra muito um tablet, né? A forma que a gente clica, né, nos documentos. A gente pode clicar na seta, verificar, né, as ferramentas, os softwares instalados aqui. Pode fazer busca, tá? Retornar para a tela do Mosaic e o desktop aqui, tá? Essa versão que eu estou usando, na verdade, não é a 8, tá? Eu estou usando a versão 8.1, que depois dessa aqui, pouco tempo depois, ela lançou a 8.1. A que eu estou utilizando aqui no momento é a 8.1, tá? Ela é mais estável, tá? Agora o 8, ele estava dando muito problema, ele foi descontinuado, assim, bem rápido, tá? Se eu não me engano, acho que demorou 1 ano ou menos. Tá? Me corrija se eu estiver errado. Depois do Windows 8.1 veio o Windows 10. Tá? O Windows 10 é um Windows que foi utilizado aí, até recentemente, pouco tempo atrás. Tem muitos usuários usando o Windows 11 ainda, acho que é a maioria, na verdade. Tá? E eu mesmo usava pouco tempo atrás o Windows 11, tá? O Windows 10, aliás. E eu só tirei ele por quê? Porque eu estava tendo uma certa incompatibilidade com o equipamento que eu estava usando. Eu estou usando aqui Dual Boot. Esse termo depois eu vou explicar para vocês o que é. Eu estou usando 2 versões do Windows aqui no meu computador. Eu estou usando o Windows 8.1 e o Windows 11. Tá? 8.1 geralmente eu utilizo quando eu preciso de algumas ferramentas antigas, tá? Que não rodam mais no Windows 10 ou 11. E o Windows 11 eu uso para poder fazer tarefas mais atuais. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o Dual Boot. O Windows 10 apresentou atualizações automáticas, assistente Cortana e a maior integração com dispositivos móveis. Tá? O Windows 11, a versão mais recente com design moderno, maior segurança, suporte para novos dispositivos e melhor desempenho. O Windows 11 retirou, né, esse menu iniciado aqui e passou ele para cá. Então ele passou a ficar no meio da barra de tarefas. Passou a lembrar um pouco aí os sistemas da macOS. Tá? Vamos lá. Essa página, a página 10. Vamos lá. Prosseguindo, noções básicas de hardware. O que é hardware? Isso aqui é mais uma explicaçãozinha, né? Como dizia meu antigo professor, hardware é aquilo que se bate. Software é aquilo que se ofende ou xinga. Meu saudoso professor. Tem muito tempo já que eu não tenho contato com ele, não sei nem se ele mais está vivo, tá? Mas vamos lá. Hardware é o conjunto de componentes físicos do computador. Esses componentes permitem que o sistema funcione e execute instruções, tá? Componentes principais do computador. Placa-mãe é o cérebro do computador, conecta todos os outros componentes. Eu vou alterar depois esse termo aqui que eu não achei muito legal não. Na verdade, cérebro mesmo do computador seria o processador, tá, pessoal? Mas eu vou atualizar isso aqui para vocês. Podemos dizer que a placa-mãe, na verdade, ela é o tronco do computador. É ela que conecta todos os outros componentes. Então é através dela que todos os dispositivos se encontram. Memórias, processadores, HDs, SSDs, gravadoras, teclado, mouse, impressora, televisão, monitor. Então todos os dispositivos são conectados na placa-mãe, tá? A entrada dela geralmente fica na parte de trás da CPU. No caso do notebook, nas suas laterais. Tá? Então quando você pluga algum dispositivo ali, você está plugando diretamente o dispositivo na placa-mãe. Tá? Por isso é válido dizer que, na verdade, a placa-mãe é o tronco, como se fosse o nosso tronco do corpo humano, que é onde interliga os braços, as pernas e a cabeça. Beleza? Processador, CPU, unidade central de processamento, responsável pela execução das tarefas. E pode-se dizer que este é o cérebro do computador. Esse sim, pessoal, é certo dizer que é o cérebro do computador, tá? Pelo menos a parte de comandos, tá? Memória RAM. Armazena dados temporários para rápido acesso, tá? A função da memória RAM é armazenar
momentaneamente dados e depois serem liberados. Você tem um exemplo, né? Temos aí, deixa eu falar primeiro do HD, que depois a gente fala da memória de novo. O disco rígido HD, antigamente era chamado de Winchester também, ou SSD. Armazenamento de dados e sistemas operacional. Tudo que nós fazemos, planilhas, documentos, arquivos do celular que a gente pluga o cabo USB no computador, o Google Chrome, o próprio Windows, eles estão em algum local dentro do computador. Onde? Dentro do HD. Tá? É dentro do HD que ficam todas as informações de um computador. Eu lembro que há um determinado tempo atrás, eu tinha visto uma notícia na internet que no Rio de Janeiro tinha sido, se eu não me engano, acho que foi, não sei se foi o prédio ou uma repartição que era da Petrobras, que ela foi invadida, né, por meliantes, e esses meliantes roubaram diversos computadores da Petrobras, tá? Na época eu lembro que o pessoal fez um comentário, eu achei bem colocado, tá? Não a questão do roubo, tá, pessoal? Fique claro isso, tá? O roubo é ilegal, tá? A gente se apossar daquilo que não é nosso é crime, tá? A questão não é essa. A questão é que, eles roubaram o equipamento de uma empresa, tá? A Petrobras é uma indústria petrolífera aqui do Brasil. Se uma pessoa consegue ter acesso ao laboratório, né, as repartições, os escritórios da Petrobras, consegue pegar um computador, um servidor, a primeira coisa que um indivíduo que tem conhecimento de tecnologia, que é mal intencionado e pensa em ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele ia fazer, ele não ia nem pegar os equipamentos, ele simplesmente ia abrir o computador e ia retirar o HD. Por quê? É dentro do HD que ficam todos os dados. Tá? Então, mais caro do que um computador seria o HD, porque ali dentro, né, está armazenado todos os projetos da empresa, todas as plantas, todas as fórmulas, plataformas. Então, um HD, por exemplo, de um equipamento da Petrobras é muito mais caro, milhões de reais mais caro do que um computador. Então, esses indivíduos que se apossaram do computador, os computadores, simplesmente pegaram o computador e venderam os computadores, né? Então, sem nem ter conhecimento disso. O fato deles não ter esse conhecimento, né, que causou aí esse benefício à Petrobras, né, que eles perderam equipamento, mas não tiveram acesso aí, né, às suas plantas, né, seus projetos, o que implicaria em milhões de reais, né, de prejuízos para a empresa. Tá? Então, tem um rapaz na época que falou, isso aí foi porque foi um ladrão brasileiro. Se fosse um ladrão norte-americano, um ladrão europeu, japonês, saberia muito bem que o HD vale muito mais do que o computador. Mas enfim, né, pessoal, brincadeiras à parte, mas isso é verdade, tá? O mais importante do computador é o HD, porque é dentro dele que fica armazenado todas as informações. Eu lembro que a empresa, tem até umas empresas que eu trabalhei na época no centro do Rio, e que prestou suporte, né, para Petrobras. A minha empresa mandou para eu poder prestar um suporte para essa empresa para mexer no servidor. E eu tive que trocar fita e tal, trocar um HD, né, no caso um storage, né. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais a respeito da tecnologia. E eu fui lá para poder executar essas operações. E aí, quando a gente fez a troca desses dispositivos, né, dos HDs, a primeira coisa que a Petrobras mandou fazer seria eliminar o disco rígido, né, os HDs, mas não jogar fora, e sim destruí-los fisicamente. Tá? Porque a Petrobras, assim como qualquer outra empresa, tem noção disso, tá? Porque um dispositivo de armazenamento, que no caso é um HD, ele tem a capacidade de guardar dados, né? Então, por mais que você formate, resete, você ainda assim consegue recuperar alguma coisa, tá? Então, por isso que a empresa na época mandou destruir fisicamente o disco rígido. Você formatar não te assegura, resetar, né? Não te assegura de você perder os dados, não, tá? Então, isso é mito, beleza? Bom, vamos lá. Fonte de alimentação. Fornece energia aos componentes. Tá? A função da fonte é mandar energia para as outras peças. Podemos dizer que a fonte é como se fosse o coração do computador, tá? Comparado ao corpo humano.
fonte seria o coração do computador. Se o processador é o cérebro, a fonte seria o coração. Por que o coração? Porque a fonte, ela é que manda energia para as peças ganharem vida, para elas funcionarem. Tá? Então, sem energia, o computador não serviria de nada. Tá? Então, como se fosse, por exemplo, o nosso sangue, né, pessoal? O nosso coração bombeia o sangue que está no nosso corpo para as nossas pernas, nossos braços, nossa cabeça. Então, sem o coração, o nosso corpo não teria vida. Tá? Então, é mais ou menos o que a fonte faz no computador. Manda energia para as peças para darem vida a elas. Beleza? Placa de vídeo. Pessoal, a placa de vídeo também, esqueci de falar, tá? Mas ela também é considerada um hardware, tá? Um hardware de grande porte. Tá? Ela gerencia a exibição de imagens e gráficos. A função da placa de vídeo, pessoal, é diminuir o peso do processador e da memória. Então, vamos dizer assim, para você executar um documento aqui, né, um documento no Word, ele vai usar uma quantidade aí de armazenamento, tanto dentro do HD quanto dentro da memória. Tá? Se você executar um vídeo, você vai dar um peso maior para o computador estar executando essa tarefa. Se você jogar, por exemplo, você vai estar dando um peso dobrado para o computador executar essa tarefa. Vocês estão conseguindo entender? Então, a placa de vídeo seria um auxiliar do processador e da memória, para diminuir o peso de processamento deles. Então, a placa de vídeo funciona entre o processador e a memória como se fosse uma espécie de auxiliar. Tá? Ele vai auxiliar tanto a memória quanto ao processador a dividir o peso das tarefas. Então, tarefas mais pesadas, como ver filmes, jogar, né? Vai ficar mais fácil para o computador conseguir executar essas tarefas se tiver uma placa de vídeo. Tá? Não que signifique necessariamente que um vídeo vai ocasionar tanto peso assim no computador, não. Mas diga-se um vídeo muito grande, né? Ou que execute muitas horas, tá? Então ele realmente vai causar um peso no computador. Agora um vídeo curto não, tá? Ele vai rodar tranquilo, tá? Periféricos, dispositivos de entrada, né, que são teclado, mouse, dispositivos de saída, monitor, impressora e armazenamento, pendrive e HD externo. Pessoal, o hardware ele é classificado em quatro classes, tá? Os dispositivos, todas as peças do computador são classificadas como dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de armazenamento, dispositivos de processamento. Dispositivos de entrada, entrada de dados. O que você utiliza para você mandar dados para o computador? O teclado, por exemplo, o mouse, você está mandando um comando para dentro do computador. Então é um dispositivo de entrada. Uma impressora, por exemplo, se você está utilizando o scanner da impressora, você está utilizando um dispositivo de entrada. Mas a impressora, por exemplo, ela é entrada e saída. Por quê? O scanner ele manda dados para dentro do computador, mas a parte de impressão ela tira os dados do computador. Então a impressora é um dispositivo que é tido como entrada e saída ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo pegar? Dispositivos de processamento seria aqui processador, memória também incluída nesse grupo, beleza? A função delas é processar informações. Elas armazenam por milésimos de segundo informações e liberam para uma outra peça, para poder executar essa tarefa. Dispositivos de armazenamento. Tudo aquilo que você utilizar para guardar informações. Tá? HDs são dispositivos de armazenamento. Cartões de memória são dispositivos de armazenamento. Tá? HDs, pendrives, cartões de memória. A memória interna do celular é tido como dispositivo de armazenamento. Tudo aquilo, CD, eu ia falar CD e DVD, né? CD e DVD não, porque ele é usado como dispositivo de armazenamento, como a gente grava, né? Ele é usado como armazenamento. Depois, ele é utilizado como dispositivo de saída de dados, tá? Mas seria mais ou menos como se fosse com a impressora, beleza? Bom, pessoal,
vamos parar, né, por aqui a nossa aula. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade no ponto aqui que a gente parou. Pedimos mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem um comentário, o que vocês estão achando, se está muito fácil, está muito difícil, o que a gente pode melhorar, tá? E não esqueça de apoiar a gente aí com a apostila, pessoal, que vai ajudar bastante a gente, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez aí, valeu!